Boa noite. Quero agradecer a todos que já estão nos acompanhando essa nossa live, nesse momento tão difícil de colapso no Brasil, na área da saúde, no tema da pandemia, no tema do Covid. Eu fiz questão de convidar para esse debate duas pessoas muito ligadas a esse trabalho na área da saúde. Primeiro, nosso companheiro, deputado federal hoje, meu colega, deputado Alexandre Padilha, mas que as pessoas o conhecem, talvez mais do que como deputado, conhecem ele pelo seu exemplar trabalho como ministro na área da saúde. Eu sempre digo para ele que ele acampou no Rio Grande do Sul, quando nós tivemos aquela problemática da Boate Kiss, né, em Santa Maria, para dar toda a assistência pelo governo federal, para os vitimados, para as famílias, pessoas que estavam vitimadas nesse processo. E tantos outros momentos, né, na luta do mais médico, de criação, né, das atividades de saúde no Estado e no país, a gente tem se encontrado muito. Então, quero te agradecer, Padilha, por estar conosco nessa live. E a Rosângela Schneider, ela é presidenta do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul, das Coreias. E ela vai poder falar dessas pessoas que estão na linha de frente, no contato diário com as pessoas, para atender nesse tema tão difícil. E as pessoas já vão participando, porque o Graça Queiroz já está dizendo, só a vacina agora e mais nada. Só a vacina agora e mais nada. Essa é a nossa luta, né? Nós vamos debater muito esse tema da vacina. E eu quero começar com os números de hoje. Boa noite, a Márcia está dizendo. Sapucaí do Sul está participando do nosso debate. Muito obrigado pela presença. Hoje, os dados que saíram agora, pessoas que foram atingidas já com Covid, 10.938.836. E as que já faleceram pelo Covid, 264.325. Essa estatística, perto agora de 2.000 pessoas diariamente com óbito, e os próprios cientistas, pesquisadores da área, e o próprio Ministério da Saúde reconhecendo que pode chegar a 3.000 pessoas diariamente, é realmente uma situação de grandíssima preocupação. E é esse ponto que nós queremos avaliar, e por isso vocês são nossos convidados. E é uma mescla, né, uma combinação de falta de leito de UTI, de insumos, chegando em alguns lugares a faltar oxigênio, testagens, poucas testagens no Brasil, orçamento reduzido, falta de vacina, a nova cepa chegando, a sabotagem das medidas, né, que devem ser adotadas, que é vacina, que é isolamento social, que é o uso de máscara, a sabotagem que o Bolsonaro faz, nós temos que avaliar isso. E essa combinação de todos esses fatores dão a gravidade exatamente que nós estamos vivendo nesse momento. Então, eu quero, Padilha, começar contigo, para você falar da situação da vacina hoje. Quanta vacina tem? Quantas pessoas foram vacinadas? Os números que o governo apresenta são satisfatórios? Até quando? Qual é o prazo na modalidade atual de compras, de assinatura de contratos? Em que prazo o povo brasileiro terá a vacina? Porque, como foi dito aqui, a vacina é a que vai permitir com que as pessoas possam ter a sua precaução, né? E que também as atividades econômicas, que a gente vai falar depois um pouco disso, também possam retornar. Vacina. Como é que está esse processo? E eu quero que você aborde bem isso, porque isso está no centro das preocupações. Diga lá, Padilha. Boa noite, Elvino. Eu tenho muita alegria de ter você, meu colega e agora líder da bancada federal do PT. Boa noite, Rosângela. Em seu nome eu quero saudar, primeiro, todas as mulheres, né? Amanhã é dia 8 de março, mas também todas as profissionais e os profissionais de saúde, especial do estado do Rio Grande do Sul, né? Um dos estados que está vivendo uma situação muito crítica, como outros estados do Brasil, e em particular os trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem, né? O Brasil infelizmente é o campeão do mundo
de mortes por Covid-19 entre os trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem. É um dos países que mais morreram trabalhadores da área da saúde. Uma parte dessa tragédia humana, né, dos números que o Bongas falou aqui, da situação que o Brasil viveu em 2020, está vivendo de forma muito crítica em 2021, assustando inclusive o mundo inteiro. O Brasil, Bongas, hoje é um pouco o que era a China no começo do ano passado, né? A China, no começo do ano passado, quando teve, né, o início da pandemia, todo mundo muito preocupado com o que estava acontecendo na China, né? Nós tivemos um ano de pandemia e o Brasil hoje é a grande preocupação do mundo, né? Não à toa, o mundo inteiro nos isola, né? Qualquer brasileiro que chegar em qualquer canto do mundo vai obrigatoriamente ficar de 10 a 14 dias em quarentena. O mundo inteiro muito preocupado, porque aqui nós estamos vivendo, Bongas, além desses números, né? É uma espécie de terreno fértil, né? Aqui virou a terra fértil para o surgimento de novas variantes do vírus, da Covid-19, para expressões dessas novas variantes, né, que mostram uma taxa de transmissão maior, um risco maior de infecção mais grave em jovens, alguns dados iniciais apontando um pouco também de uma letalidade maior, ainda não muito conclusivos, né? E como você diz, a vacina é a única coisa que pode, ao mesmo tempo, salvar vidas e salvar a economia do nosso país. Então, a gente está muito mal, nós estamos numa situação que o Brasil, né, é algo absolutamente impensável, né? Eu fui ministro da Saúde do governo Dilma, fui ministro da coordenação política de governo durante o governo Lula, então eu enfrentei a pandemia H1N1, né, a chamada pandemia da gripe suína, aconteceu em 2009 e 2010. O Brasil, naquela época, foi o país que mais vacinou no mundo, né? Nós vacinamos mais de 80 milhões de pessoas em 3 meses, mais de 100 milhões de pessoas em 6 meses, né? O Brasil puxou o esforço de vacinação mundial em sistemas nacionais públicos naquela época. E hoje nós estamos nessa situação absurda, de cerca de 4%, nem 4% da população brasileira vacinada, um ritmo extremamente lento. Várias cidades, inclusive, com a situação de anunciar, por exemplo, o Rio de Janeiro anunciou essa semana que não tem mais dose de vacinas, né? Está esperando se vai chegar a vacina ou não. E não chegou nem a faixa etária de 75 anos de idade ainda, né? Várias cidades aí, a Rosângela com certeza sabe de várias situações onde os técnicos, a equipe de saúde está desesperada, porque recebeu uma certa quantidade de doses, aí resolveu aplicar a primeira dose num número maior de pessoas, porque tinha confirmação do Ministério que chegaria a segunda dose, agora está passando o tempo, a segunda dose não chega, né, sobretudo da vacina Coronavac. Então, a situação é muito grave, como está dizendo aqui o Antônio Ricardo, queremos vacina, né? Primeiro que era possível, e mais do que possível, necessário, Bongas, o Brasil ter um plano de vacinação, repetindo um pouco o que foi H1N1, que a gente vacinasse 80 milhões de brasileiros em 3 meses, ou seja, antes de começar o inverno, termos vacinado, por exemplo, todos os profissionais de saúde, todos os idosos acima de 60 anos de idade, todos os trabalhadores da educação, todos os trabalhadores da assistência social, da segurança pública, do funcionamento das cidades, as pessoas com deficiência e as pessoas com doenças crônicas. Isso tudo dá mais ou menos 80 milhões de brasileiros. Então, era possível o Brasil ter tido um plano que vacinasse todo esse público antes de começar o inverno, e depois, ao longo do inverno, vacinar os outros 80, 90 milhões de brasileiros, compondo 170 milhões de brasileiros, que é a população que nós chamamos de população elegível para receber vacina, porque a gente não vai vacinar nem criança, nem gestante, porque nós não temos testes das vacinas ainda confirmadas, né, conclusivas,
tanto em crianças quanto em gestantes. Então, era possível e necessário o Brasil ter feito isso, era possível e necessário o Brasil ter começado o nosso plano de vacinação em dezembro. Se a gente fizesse isso, a gente conseguia antecipar ainda mais esse programa de vacinação. O que aconteceu desde o começo, Bongás? Aconteceu que o governo federal, desde o começo, o Bolsonaro, apostou o tempo todo num plano de vacinação com uma vacina apenas, a vacina feita pela AstraZeneca em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, né? A Fundação Oswaldo Cruz, a AstraZeneca, tem condições de produzir até o final do ano 200 milhões de doses, isso se confirmar, né, que vai de fato cumprir o cronograma. Então, isso significaria vacinar até o final do ano cerca de 100 milhões de brasileiros, ou seja, mesmo, né, esse público super prioritário que eu falei de 80 milhões, idosos, trabalhadores da educação, trabalhadores da assistência social, né, só seriam vacinados na estratégia inicial do governo federal até janeiro de 2022, fevereiro de 2022, né? O resto da população, então, só esticando lá para 2022, se é que ele fosse garantir vacina. Eu acho que esse é o plano original deles, talvez não era nem garantir vacina para toda a população brasileira. Sempre a ideia dele foi garantir esse mínimo e deixar correr um mercado privado, né? A vacina virar uma mercadoria em relação a isso. Então, como o Bolsonaro apostava nisso, ele, durante o ano passado inteiro, negou outras ofertas de vacina, porque o mundo inteiro, as empresas, Bongás, queriam trazer a vacina para o Brasil. Por dois motivos. Um, porque elas sabem que o Brasil é um mercado grande, de 200 milhões de brasileiros, e um mercado muito tradicional, ou seja, tudo que entra no Programa Nacional de Vacinação Público Brasileiro vira um cartão de visitas para entrar em outros países, para ser mais bem recebido pela Organização Mundial de Saúde, pela OPAS, porque o Brasil tem essa tradição de um Programa Nacional de Vacinação bem feito, né? As empresas queriam vir para cá, queriam construir parceria, queriam vender a vacina para o governo federal, queriam fazer parceria com os laboratórios públicos de transferência de tecnologia, né? E o outro motivo que elas queriam é que o Brasil, já no ano passado, né, maio, junho, julho, quando estavam começando a surgir as primeiras hipóteses reais de vacinas do Brasil, já estava ali no epicentro da pandemia, já era o segundo ou terceiro país com o número de casos e mortes. Então, todo mundo queria trazer a vacina para cá, porque se estudasse a vacina aqui, tinha os resultados mais rápidos, porque quanto mais casos você tem, mais rápido você consegue ter o resultado do estudo sobre a vacina. Então, todo mundo queria trazer vacina para cá. E foram oferecidos para o Bolsonaro, né, no começo do segundo semestre do ano passado, sempre que a gente viu isso lá e denunciamos isso lá na comissão especial da Covid-19 da Câmara, da qual eu faço parte, 70 milhões de doses, por exemplo, da vacina da Pfizer, mais de 20 milhões de doses da vacina da Johnson, a Sputnik V, que é uma vacina russa, que é uma aposta bastante interessante, que aí do lado aí a Argentina já está usando essa vacina, o México está usando a vacina, né? Apresentou, a gente assistiu, a gente estava assistindo, não, participando, a gente provocou essa reunião lá na Câmara dos Deputados, apresentou para o Ministério da Saúde, na época estava o Instituto Público do Paraná, o TecPar, a possibilidade de fazer uma transferência da tecnologia para o Instituto do Paraná, como fez a AstraZeneca para a Fiocruz, podendo, né, fazer com que o Brasil tivesse mais 70, 80 milhões de doses, né? A Organização Mundial de Saúde, Bongás, para mim isso é uma das coisas mais evidentes, né, que mostra que Bolsonaro não quer vacinar o povo brasileiro. A Organização Mundial de Saúde abriu lá em junho, julho, o consórcio internacional para produzir vacinas e ofereceu para cada país a possibilidade do país escolher, no primeiro momento, doses, né, pedir reserva de doses para vacinar 50% da sua população. Depois, eles foram revendo as dificuldades, depois baixou para 30%. Então, o Brasil podia, ali em agosto, setembro, ter reservado, junto à Organização Mundial de Saúde, doses suficientes para vacinar 30% da população brasileira. O Bolsonaro optou pela proporção mínima, para pedir só 10% da população, só 40 milhões de doses, né?
Então, tem várias atitudes feitas pelo governo Bolsonaro no sentido de atrasar a vacinação, recuar o nosso programa de vacinação. E na minha opinião, tem 3 grandes motivos para isso, viu, Bongás? 3 motivos por que o Bolsonaro não queria um plano de vacinação robusto no Brasil. Primeiro, porque ele sempre dialogou com o movimento negacionista antivacina no último período, né? Vocês podem perceber, antes mesmo da pandemia, 2019 foi o primeiro ano nesse século que o Brasil não atingiu a meta de vacinação em crianças. Primeira vez no século XXI, desde os anos 2000, que o Brasil não alcança a meta de vacinação em crianças. Você nunca viu o Bolsonaro fazer uma campanha de vacinação, entrar na TV pedindo para os pais levar as suas crianças, para você levar os idosos. Os ministros da saúde do Bolsonaro não entravam em rede nacional de TV. Eu, quando era ministro da presidenta Dilma, todo ano entrava pelo menos 3, 4 vezes em rádio nacional de TV para anunciar as campanhas de vacinação. Não entravam, né? Então, esse é o primeiro motivo que eu acho, é um motivo anterior até a pandemia, né? Porque ser negacionista contra a vacina é também ser contra a ciência, ser contra a universidade pública, é ser contra o Instituto Federal Público, é ser contra o professor, ou seja, contra o conhecimento, e com isso, né, justificando, inclusive, as atitudes absurdas do governo Bolsonaro em várias áreas, né? O segundo motivo, para você fazer esse plano de vacinação que eu falei, que era possível o Brasil fazer, vacinar 170 milhões de brasileiros até o final do inverno desse ano, né, que era possível o Brasil, você tem que ter uma ação de cooperação com muitos países, que Bolsonaro não quer fazer. Como eu citei aqui, tinha que ter aceitado uma relação com a Rússia sobre a vacina da Rússia, tinha que ter aceitado a relação com a China, com a vacina que foi trazida pelo Butantan, não pelo governo federal, foi o Instituto Butantan que foi lá buscar a vacina. Tinha que aceitar uma boa parceria com a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, e Bolsonaro era contra, né? Faz crítica ao OMS, seguiu o Trump nos Estados Unidos chegou a sair da OMS no meio da pandemia, fez uma carta tirando dos Estados Unidos, depois perdeu a eleição, os Estados Unidos já assinou a volta à Organização Mundial de Saúde, então foi por isso que o Bolsonaro não quis reservar 30% de doses junto no consórcio do OMS. Tem que ter uma boa relação com Cuba, que tem 4 vacinas em desenvolvimento, uma delas, a Soberana 2, começou os testes agora em março, que vai ser a vacina que Cuba vai oferecer para toda a América Latina como bem público, sem cobrar os valores absurdos que a indústria internacional farmacêutica faz. Tinha que ter uma boa relação com os governadores e prefeitos, é o contrário de quer estabelecer conflito. Então, esse eu acho que é o segundo motivo pelo qual o Bolsonaro não quis apostar no plano de vacinação amplo, robusto. E o terceiro, eu acho que é mais político, que eu estou cada vez mais convencido dele, viu, Elvino? Eu não estava tão convencido disso até dezembro, janeiro, mas quando a gente foi vendo as negativas do Bolsonaro a contratar mesmo vacinas de indústrias internacionais, americanas, com a Pfizer, vacinas consolidadas, para mim eu estou convencido que o Bolsonaro não quer vacinar a população porque ele prefere manter as pessoas inseguras em relação à pandemia da Covid-19. Eu acho que na cabeça do Bolsonaro está o seguinte, assim, imagina quando vacinar todo mundo aí da URGS, da Universidade Federal de Santa Maria, da Universidade Federal de Pelotas, da nossa Universidade da Fronteira Sul, dos institutos federais, tiver todos vacinados os professores, os estudantes secundaristas, ele deve estar na cabeça o seguinte, na primeira semana de aula presencial já vai ter protesto fora Bolsonaro, vai ter gente na rua. Acho que eu estou convencido também que tem uma estratégia política por trás disso. Então, nesse momento, Elvino, primeiro, nós estamos lutando lá no Congresso, você nos lidera enquanto bancada, aprovamos, né, medidas importantes lá que obrigam o Bolsonaro a comprar vacina, então acho que tem uma primeira luta social de todos nós, que é obrigar Bolsonaro a sancionar as leis que nós aprovamos, que obrigam o Bolsonaro a comprar vacina, acelera o processo de incorporação das vacinas no Brasil e autorize estados e municípios comprarem caso o governo federal não compre, né? Acho que a gente aprovou isso mais de uma vez no Congresso, Bolsonaro vetou uma vez, nós precisamos obrigar que ele sancione, então acho que essa é uma primeira grande mobilização. Segundo, estou convencido, o Brasil precisa fazer um apelo mundial às indústrias e à Organização Mundial de Saúde para que se acelere o plano de vacinação no Brasil, mesmo o Bolsonaro não querendo.
Por exemplo, o Bolsonaro pediu reserva só de 10% do consórcio do OMS. Eu acho que nós temos que fazer um apelo internacional direto ao OMS, talvez na atitude da nossa bancada, de todos, para que a Organização Mundial de Saúde, mesmo o governo federal não querendo, abra a possibilidade dos estados, municípios aderirem ao consórcio, ampliar a cota de vacinas para o Brasil, para a gente, ao invés de ter 46 milhões de doses, ter 138 milhões de doses, que é a possibilidade que o Brasil teria para pedir nesse momento, né? E terceiro, a gente fazer um grande movimento aí das universidades, dos governos estaduais e municipais, de parcerias para trazer as vacinas, né? Então, o consórcio de governadores do Nordeste, por exemplo, já assinou um contrato de 55 milhões de doses com a Sputnik V da Rússia, que é a que está sendo utilizada na Argentina. A Argentina já começou a vacinar professor. Óbvio que eles estão mais avançados no seu programa de vacinação do que a gente, né? A gente estimular que possa trazer os municípios, né? Fizeram uma parceria de consórcios de município. O companheiro Ari Vanazzi aí no Rio Grande do Sul fez uma ação importante, né? Participando desses consórcios dos municípios, né? Tem feito essa luta nacional para que a gente possa apoiar essa possibilidade, porque eu estou convencido, viu, Bongás, Rosângela, Bolsonaro não quer vacinar o povo brasileiro, pelos aspectos que eu falei. Tem um quarto aspecto também, que é deixar aberto o mercado privado de vacina. Então, essa coisa dele paralisar o nosso plano faz com que as pessoas comecem a ficar desesperadas, daqui a pouco vão querer comprar vacina, vão aceitar ter um mercado privado de vacina, o que seria um absurdo. Nem os Estados Unidos, que é um país onde tudo é privado, não tem sistema público de saúde, o sistema é absolutamente privado, nem nos Estados Unidos se autorizou um mercado privado de vacina. Então, acho que essa nossa luta emergencial, eu pensaria aí esses primeiros grandes movimentos, viu, Vino, que a gente pudesse agir de forma conjunta para a gente garantir vacinação já aqui no Brasil, vacina que mais interessa, como diz o Brasa. Boa, muito boa a sua aula ministrada nesse momento aqui. Muito legal, Padilha, obrigado. Depois nós voltamos, porque eu quero que aprofunde depois um pouco mais o tema do consórcio, porque acho essa luta. Se o Bolsonaro abandonou o Brasil, né, como é que a gente vai trabalhar melhor com os governadores e prefeitos? Então, como é que se o prefeito quer aderir ao consórcio, por exemplo, como é que ele faz? Né? Então, a gente já trabalhar isso, coisas concretas, que nós temos que fazer, porque o Bolsonaro não faz. Né? Então, acho que esse é um tema importante na nossa bancada no Rio Grande do Sul. Também colocou uma emenda, um destaque na votação, para que o governo do Estado fosse fazer a conta. Então, a gente vai aprofundar mais isso depois, junto também com o tema do orçamento, que é outra luta, já teve um corte brutal sobre esse tema, que a gente volta a falar. Mas nós temos a Rosângela, e nós queremos ouvir como é que quem está na ponta lá no hospital, lidando com as pessoas dentro incubando pessoas, ou vendo pessoas, Rosângela, que estão na fila e não conseguem nem ser entubadas, porque nós estamos nessa situação catastrófica no Rio Grande do Sul. Então, eu queria que você falasse exatamente como é que está essa realidade do Rio Grande do Sul e como é que vocês, como trabalhadores da linha de frente dessa área, como enfermeiros, junto com médicos e auxiliares de enfermagem, como é que vocês estão, neste momento, nessa grave crise que nós estamos vivendo. Rosângela, obrigado pela sua presença. Boa noite, então sou Rosângela Gomes Schneider, sou presidente do Corém RS, há 3 anos aposentada, mas na linha de frente da questão política em defesa da nossa profissão, né? Como está o profissional de enfermagem? Está sobrecarregado, está com a sua saúde física e mental abalada em função de perdas, né? São 648 colegas que nós perdemos da enfermagem. A enfermagem está literalmente dando a vida, como o Alexandre Padilha falou, nós somos o país que mais perdemos profissionais de saúde para a pandemia, e a enfermagem é a categoria que mais tem morrido no Brasil em função da pandemia. Então, aqui no Rio Grande do Sul, já foram 20 colegas que morreram em função da pandemia. A Rosane Nascimento perguntou o que podemos fazer, né? Então, assim, essa é uma pergunta que
que nos toca muito fundo, porque desde o início a gente vai atrás do que pode fazer para melhorar esse caos que está acontecendo. A gente está num colapso nacional. O Alexandre Padilha falou muito bem em relação ao que está acontecendo, né? E o Luiz Carlos Moraes colocou que o Bolsonaro quer manter o povo fragilizado. E essa é a minha linha também, porque é inacreditável que a gente vê a falta de direcionamento político a nível de Ministério da Saúde. O nosso Programa Nacional de Imunizações sempre foi referência mundial, e o que está acontecendo com ele? Ele está sendo desconhecido pelo próprio Ministério da Saúde, que não está valorizando o que ele tem. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos aproximadamente 1.778 salas de vacinas públicas, né? E 164 privadas. Então, assim, colocar as vacinas e essas salas a funcionarem, né? Porque o que nós temos que fazer é vacinar a população. Quando o Alexandre Padilha fala na questão da gente ampliar um apelo nacional em busca de vacinas, eu acho que a gente tem que também botar Alexandre Padilha, o Conselho Nacional de Saúde, porque é nosso parceiro, tem sido nosso parceiro na luta pela saúde e no enfrentamento da pandemia, além de nossas entidades de classe também se associar em busca de vacinas para o nosso povo, né? Para a nossa população. Atualmente, hoje em Porto Alegre, nós temos 152 pessoas entubadas na emergência, aguardando leito, pessoas de Covid, aguardando leitos para UTI. 24 não são Covid, mas 152 estão aguardando leitos. É uma coisa inadmissível, né? Então, isso se veio por uma incompetência. Eu não sei se eu digo incompetência, porque eu acho que é estratégico isso. Desde o início da pandemia, negar a questão do distanciamento, ao contrário do que o Padilha disse para fazer campanha para estimular, eles fazem campanha para desestimular o distanciamento, o uso de máscara, o cuidado. Então, isso tudo me faz entender que é uma questão estratégica, que não é por incompetência, e sim por uma medida perversa, né, para dizimar a população. Como se fala, é um governo genocida que tem matado, né? São 688, mais 688 mortos, né? Então, olha, meu Deus do céu, isso, casos confirmados de 13.449 mortos, né? Está morrendo 1.500 pessoas, atualmente já morreu 1.700 pessoas por dia. Então, assim, quantos aviões estão caindo em cada dia, e quando está uma queda de um avião, está toda uma consternação mundial em relação a um acidente de um avião, por exemplo. E estão morrendo quantos aviões por dia, e parece que a população está anestesiada. Uma coisa que o Alexandre falou agora, ele falou que eu não tinha me antenado, assim, da questão de por que deixar o pessoal assustada para não estar nas ruas se mobilizando, sabe? Que é uma coisa bem... que me tocou fundo isso, né? Porque a gente estava organizando a questão do 8 de março, que vai ser amanhã, né? Então, assim, as mulheres iriam para a rua, mas com bandeira preta não tem como a gente ir para a rua, vai ter que ser os encontros virtuais. Mas a gente tem que dar um jeito de se unir para exigir saúde para todos, vacina para todos, né? A Helena Bonumai entrando, ó. Falou nas mulheres, entrou a Helena Bonumai, querida. Então, quando tu fala que nós temos condições, assim, a enfermagem do Rio Grande do Sul já havia problemas em relação ao dimensionamento, falta de gente, mas agravou muito com a pandemia, né? Então, são pessoas que estão doentes,
uma sobrecarga de trabalho que foge muito além da tua capacidade física e ainda tem associado a isso a questão psíquica, porque são pacientes que estão isolados, né? Então, o profissional da enfermagem que está ali é o único contato, muitas vezes, desta pessoa. Então, assim, ele não tem sua família próximo, ele não tem contato com ninguém, a família também, né, tá longe do paciente. Às vezes o pessoal tem usado o celular para esse paciente entrar em contato com a família. Imagina, eu não estou na assistência agora, mas eu me imagino quanto eu estaria sofrendo, quanto está sofrendo o meu colega que está ali vendo um paciente que precisava estar no oxigênio, não está, precisava estar numa UTI, não está. Então, assim, isso vai muito além da tua sobrecarga física, assim, dá uma sensação de potência, né, que te frustra enquanto profissional e enquanto ser humano. Então, assim, toda a minha solidariedade aos meus colegas profissionais da saúde, em especial da enfermagem, que estão aí nessa linha de frente, enfrentando momentos assim que causam dor, né? Causam dor no profissional da enfermagem. Eu não sei se tu perguntou mais alguma coisa em relação a dados, Elvino. Não, os dados do Rio Grande do Sul, eu acho que a gente pode aprofundar essa questão política ainda também, né? Esse sentimento anti-vacina que se criou, né? Porque aí tem um tema mesmo. Acho que isso nós precisamos aprofundar, porque as pessoas realmente dizem, não vou vacinar, né? Não vou vacinar, porque isso tem a ver com ideologia, né? Imagina vindo da China, né? Uma vacina. Então tem um aspecto ideológico. Mas todo dia compram produtos da China, né? E não nem se questionam, né? Todo produto vai comprar made em China, né? Eles usam, né? Assim, ó, as vacinas que eles tomavam antes também vinha da China, só que não sabiam, né? Então, para que veio? Por que veio agora esse questionamento, né? Veio do próprio governo trazendo essa insegurança. O que é o presidente falando que vai virar jacaré, gente? Isso aí é uma coisa que não tem cabimento, assim, foge a minha condição mental, né? Não é só ignorância, isso dá uma sensação de medo e de insegurança em relação a um produto que tu sabe que é testado, né? Negar o conhecimento, negar as pesquisas, negar tudo, né? E tem muitas categorias, até a categoria do Padilha, né? Tem contribuído muito também para essa questão da negação, né? Que eu até às vezes eu fico bastante frustrada com a questão médica, que tem apoiado muito esse uso de medicação sem comprovação científica, essa própria campanha anti-vacina também, que me assusta isso em relação. Mas aí o que falta, Elvino, é a questão da comunidade, eu acho, da gente estar mais perto da comunidade, né? A questão da atenção básica também, que não está sendo valorizada no Brasil, né? Quem que fazia esse programa nas comunidades? O agente comunitário, o médico da família, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, né? O assistente social da unidade básica. Então, essa ligação que tinha e que não está tendo agora, eu acho, assim, são os próprios conselhos municipais de saúde não estão tendo o mesmo protagonismo em fazer com que a população se questione, né? Nós temos aqui o nosso SUS, que é o nosso bem maior, que eu sempre trabalhei, sou enfermeira há 32 anos, sempre trabalhei na área pública, né? Eu fui formada antes do SUS, mas o meu crescimento profissional foi junto ao SUS, né? Porque eu me formei quando
o SUS foi implementado. Então, eu sempre trabalhei em hospital público e eu dizia assim para os pacientes, e até para às vezes, estão aqui de graça e estão exigindo. Eu falei, não, eles não estão de graça, é pagamento antecipado, porque quem usa o SUS já pagou com seus impostos. E é isso que o governo federal não está fazendo, porque ele é o gestor desses impostos que a gente paga. É ele que tem que controlar isso, né? O que está faltando para mim, já na lei 80 diz que isso, né? Que quem tem que coordenar é o ente, o Ministério da Saúde, né? Em articulando com os estados e municípios. A União Federal, é o estado e o município que tem que fazer uma articulação para conseguir fazer com que chegue vacina, conseguir chegar a uma saúde de qualidade para o usuário, né? Então, isso a gente tem que também trabalhar, a questão dos usuários exigirem, tem mais, está também na linha de frente pedindo, exigindo a sua saúde, que é seu direito, já constitucional. Maravilha. Rosângela, foi por isso que nós chamamos essa live para hoje. Eu sei que alguns gremistas no Rio Grande do Sul estavam um pouco bravos comigo, porque estava jogando com o Palmeiras agora. A Rosângela é gremista, tá? Padilha, você que é corintiano, eu sou colorado, tá? Mas eles que mudaram o horário do jogo, tá? Não é nossa culpa. E eu acho, viu, Vino, que o Palmeiras deve estar ganhando, porque aqui do lado da minha casa tá uma gritaria total. Ou é os palmeirenses porque teve gol, ou são os anti-palmeirenses que estão comemorando aqui, viu, Rosângela? Acho que porque aqui tá 2-0 pro Palmeiras. Acho que foi aí. Olha só. Mas, enfim, brincadeira à parte, né? Nós estamos conversando pela seriedade desse tema. E eu queria, Padilha, até saudando todas as pessoas que participaram. Vocês leram alguns comentários, o pessoal está dizendo fora Bolsonaro, vacina já. A Helena Bonumá disse que tem que também ter renda junto. A nossa vereadora lá, Jussara de Birubá, também mandou um recado. A Leonilde falou a solidariedade com as pessoas, as famílias atingidas, as pessoas que perderam entes queridos por causa do descaso do governo, né? A política genocida total. Então, acho que todas essas mensagens que foram trazidas, eu quero agradecer a todos vocês que estão participando da live. Ela vai ficar depois instalada, né? Vai ficar permanente, podem depois publicar também quem quiser. Então, participem, curtam, divulgam. É importante que a gente faça essa conscientização, e nós tivemos essa aula magnífica, né, do nosso professor Padilha hoje aqui, né, nesse processo muito legal. Rosângela, que bom que você falou de alma, de coração, o sentimento que vocês têm na linha de frente desse trabalho, as enfermeiras. Um abraço grande a todas as enfermeiras e enfermeiros, né, no Rio Grande do Sul, no país afora, que estão trabalhando. Muita solidariedade. E, Padilha, eu quero que você, continuando nessa linha negacionista anti-vacina, né? Mas pegando agora junto a destruição do SUS. O que eles estão fazendo? Porque eu vi ontem, no nosso grupo da bancada, um colega postou, um cidadão, que foi vacinado. Aí ele sentou na cadeira, um senhor de idade, e aí quando levou a vacina no braço, ele gritou: "Viva o SUS! Fora Bolsonaro genocida", né? Esse grito dele, do SUS, para mim foi muito forte, muito forte. E eles estão destruindo. O Temer já estava destruindo, né, o nosso plano nacional, né, de vacinação. Então, esse SUS, essa coisa de não ter mais insumos, né, de abandonar, vinculando já com o tema orçamentário. Tá? Você está acompanhando, nós estamos lá no trabalho direto na comissão, outros colegas deputados também participam disso, mas você e o deputado Sola estão na linha de frente disso. Então, eu queria que aprofundasse mais esse tema, e eu quero vincular aqui a nossa amiga lá de Santa Rosa, né, Carpenedo, a Edir Carpenedo. Ela me mandou uma pergunta, ela fez questão, que está divulgando entre os familiares, né, dessa associação dos médicos, né, do Mais Médicos que estudaram no exterior e que não foram chamados, né, e você trabalhou muito o tema do Mais Médicos, no caso do Revalida. Ela diz o seguinte: aproveitando sua live hoje, poderia entrar na questão do programa Mais Médicos, diz Edir. Hoje, Mais Médicos pelo Brasil. São 15 mil médicos brasileiros formados no exterior que poderiam estar trabalhando no programa e no atendimento do Covid-19. Os editais do programa do governo Bolsonaro estão deixando-os de fora e chamando outros médicos, no caso, os cubanos, que nós também queremos que fiquem aqui, né, trabalhando. Nós queremos também né, para fazer o Revalida aqui, os que estão estudando fora. Enquanto o governo chama veterinários para trabalhar na linha de frente, né, no Covid, está abandonando nossos médicos formados que poderiam estar aqui.
Então, queremos o edital do Mais Médicos para brasileiros formados no exterior e mais prorrogação dos ciclos vigentes que estão trabalhando. Teve, inclusive, vetos daquele projeto do Revalida que nós votamos, né, Padilha? Então, você pode desenvolver mais esse ponto, né? E o Maneco, João Maneco está pedindo: o que Padilha acha da formação de um Comitê Nacional de Salvação do país que reúna judiciário, estados, municípios, universidades, entidades da sociedade civil? É possível montar uma estrutura sem que o governo federal e tomar as medidas necessárias para isso? É uma pergunta do João Maneco. O pessoal está participando, Padilha, na preocupação pelo colapso que nós estamos vivendo. Diga lá, Padilha. Muito bom, Elvino. Primeiro quero mandar um abraço à Helena Bonomar, grande companheira, viu? Participou aí, mandou uma mensagem. Bom demais ouvir não, né? Mas ver a mensagem aqui da Helena, grande companheira. É muito bom, viu, Elvino? Você, na sua live, no seu espaço de debate, ter companheiras e companheiros assim tão qualificados, tanta história de luta no PT, no nosso partido. Acho que todo mundo vai lembrar quando o Bolsonaro começou o governo dele, né? E ele fez aquela visita, a primeira visita dele aos Estados Unidos, Trump ainda como presidente, ele fez um jantar na véspera de ser recebido lá por alguns minutos pelo Trump. Ele fez um jantar com várias lideranças aí da extrema-direita dos Estados Unidos. Tem uma frase que foi simbólica desse jantar, ficou marcada, que ele disse o seguinte: antes de construir as nossas políticas no Brasil, nós precisamos destruir muitas coisas, né? Então, essa é uma característica do Bolsonaro enquanto projeto de governo, enquanto liderança de extrema-direita, que eu acho que às vezes a gente até tem dificuldade, né, de compreendê-lo, né, de como pensar e como agir, porque a gente já foi oposição a outros governos que construíam determinadas políticas, né? Bolsonaro, antes de tudo, veio com uma certa disposição, uma certa vontade, né, enquanto projeto de governo, de destruir aquilo que ele considera que, né, inclusive ele diz que é tudo de comunista, né? Esse é o discurso que ele faz, né? Então, Bolsonaro, desde o primeiro dia de governo, vem buscando destruir um conjunto de políticas que foram construídas, várias delas durante os nossos governos do PT, ou outras até que começaram até antes dos governos do PT, como o Programa Nacional de Imunização. O Programa Nacional de Imunização começou a existir no país na década de 70, ainda na época da ditadura. Eu acho que o governo Lula expandiu muito o programa, incorporou vacinas que não eram incorporadas. A última dessas vacinas foi a vacina do HPV, né? Eu era ministro, aquela vacina contra o câncer de colo de útero, né? Na época a gente incorporou essa vacina, uma família para vacinar a sua criança, a pré-adolescente, pagava R$ 1.200 para vacinar, porque a gente incorporou ela no sistema único de saúde. Então, Bolsonaro tem isso como tônica, né? Destruiu o programa Mais Médicos, como estava dizendo aqui a companheira, né? Quero reforçar esse número que ela falou. Tem 15 mil médicos brasileiros que se formaram no exterior, que passaram pelo Brasil no programa Mais Médicos, então já atenderam, inclusive, a população que mais precisa no Brasil pelo programa Mais Médicos, porque quando a gente criou o programa Mais Médicos, né, eu era ministro que a gente criou o programa Mais Médicos, acho que todo mundo vai lembrar, a prioridade número 1 era médicos, né, médicos que atuavam no Brasil, tinham CRM no Brasil. Se todas as vagas que eram necessárias para as comunidades da periferia, das grandes cidades, das áreas remotas, áreas rurais, fossem ocupadas por médicos brasileiros que atuavam aqui no Brasil, não precisava chamar médico de fora, né? Então, a prioridade número 1 era essa. A segunda prioridade era exatamente médicos brasileiros formados no exterior, né? Depois, a terceira eram médicos não brasileiros formados no exterior. E aí, quando a gente chegou, né, no programa Mais Médicos, tinha passado por essas 3 prioridades, ainda não tinham quase 10 mil vagas não ocupadas, sobretudo nas áreas mais vulneráveis, né? As unidades de saúde ficavam nas áreas mais vulneráveis, na periferia das grandes cidades, da região metropolitana de Porto Alegre, as áreas indígenas, as áreas rurais, áreas de assentamento rural, não estavam ocupadas. Aí, né, como quarta prioridade, nós trouxemos os médicos cubanos naquela grande parceria que nós fizemos com a Organização Pan-Americana de Saúde, né?
O Bolsonaro, desde o começo, começou a destruir o programa, né? E no meio da pandemia, 15 mil médicos brasileiros querendo atuar como médico no Brasil, querendo ajudar os enfermeiros e enfermeiras que estão espalhados em todo o país, nas equipes de saúde da família, né? Podendo ter um papel fundamental e decisivo, como disse a Rosângela, das equipes que estão lá nos bairros, que conhecem quem são os mais idosos, conhecem quem tem situação de maior vulnerabilidade, conhecem quem precisa ser protegido, sabe se na casa daquela pessoa, quantas pessoas moram no mesmo cômodo, como fazer o isolamento ali, como garantir uma comunidade protegida. E o governo Bolsonaro, desde o começo, antes mesmo da pandemia, já ignorava, ainda em 2019, depois, ao longo da pandemia, em nenhum momento chamou esses médicos e médicas. Pelo contrário, chegou até a ser agressivo com esses jovens médicos brasileiros, chegou a dizer o seguinte: não, vocês querem atuar como médico? Volta lá para o país onde vocês se formaram. Chegou a ser agressivo desse jeito: a gente não precisa de vocês aqui, né? E a gente, né, com essa situação da gente ter médicos que já atuaram pelo Mais Médicos querendo cuidar do nosso povo, de um lado, e a gente com falta de profissionais médicos nas várias equipes, e o governo não os chama. E mais, Elvino, quando a gente estava no governo, a gente criou esse Exame Nacional de Validação do Diploma, chamado Revalida, né? A gente criou o Revalida, uma criação, eu era ministro da Saúde, o Haddad era ministro da Educação, quando a gente fez o primeiro episódio do Revalida. Desde quando o Temer assumiu, o Revalida não chega até o fim. Ou seja, você não tem a primeira e a segunda fase, ou seja, médico formado no exterior que quer cuidar das pessoas. Nem o governo chama para atuar no Mais Médicos, está disposto, nem o governo chama, nem faz o exame de revalidação do diploma. Né? Só fez a primeira edição agora em 2020, Elvino, porque nós lá no Congresso Nacional aprovamos uma lei que obrigava o governo a fazer 2 edições por ano. Isso, mesmo assim, só fez uma em 2020 e não terminou até agora. Aliás, eu sei de vários, a Edir deve conhecer também, ela está apontando, eu sei de vários médicos brasileiros formados no exterior que já fizeram a primeira parte do Revalida, teve uma edição só, era para ter 2 ano passado, teve só uma. Estão esperando agora para a definição de quando que vai ser a segunda fase, né? Passada a primeira fase, esperando a segunda fase. Eu, inclusive, fiz um ofício questionando isso, uma ação questionando o Ministério da Educação sobre isso, porque não esclarece quando que é a segunda fase, não garante a realização da segunda fase, não esclarece onde vai ser, como é que vai ser, o edital que está sendo feito. Ou seja, tem 15 mil médicos brasileiros aqui, querem cuidar da nossa população. Tem 2 formas de ele passar a atuar da nossa população. O Ministério da Saúde pode convocá-los imediatamente para preencher as equipes de saúde da família do país, que estão sem médicos e médicas em todo o país, pela lei do Mais Médicos, ou pode acelerar o exame de revalidação do diploma, né? Que é para, na lei que nós aprovamos, era fazer pelo menos 2 vezes por ano. Numa situação como essa, podia fazer 3, 4, como outros países fizeram. Os Estados Unidos, Elvino, no meio da crise da pandemia, fizeram convocação de médicos para ir para os Estados Unidos. As embaixadas dos Estados Unidos passaram a convocar, entrar em contato com um médico que tivesse passado em algum momento nos Estados Unidos, fez algum curso lá, fez residência, alguma coisa, chamando, se quiser voltar para os Estados Unidos, vai ter facilitado a entrada, facilitado o acesso, poder prorrogar o período que pode atuar de forma transitória com registro lá. Até os Estados Unidos fizeram isso, que tem um mercado super fechado, por conta do desespero que tinha. Enquanto isso, o Brasil virando as costas para esses mais de 15 mil médicos e médicas brasileiros que estão aqui, né? Então, essa é uma ação de destruição, né? Como você falou bem, a coisa do orçamento. Agosto do ano passado, a gente estava no meio da pandemia, o Bolsonaro encaminhou a proposta de orçamento dele para 2021. Para esse ano que nós estamos vivendo, no momento que o governo tem que encaminhar a proposta. A proposta do Bolsonaro tirava 22% do orçamento do Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde teve em 2020, ou seja, cortava mais de 1/5 do orçamento do Ministério da Saúde, fazia com que o orçamento do Ministério da Educação voltasse ao que era o valor de 2019,
tirava 12% do Ministério da Ciência e Tecnologia, o Brasil precisando de investigar, desenvolver vacina, investigação, desenvolver teste, desenvolver ações, corta 12% do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, tirava mais de 70% do orçamento da área da cultura, que hoje é o Ministério do Turismo, tirava 5% do orçamento do Ministério do Meio Ambiente, né? Ou seja, cortava. O único ministério que subia o orçamento era o Ministério da Defesa. Isso é agosto do ano passado, porque eles estavam decretando o fim da pandemia, como se a pandemia pudesse ser decretada por decreto, né? Tanto é que eles também decretavam o fim do auxílio emergencial em dezembro, né? A gente não deixou aprovar, né? Você participou dessa luta, não deixamos aprovar esse orçamento nessa situação, né? Foi criado toda uma situação, até agora não foi aprovado, mas está em discussão o orçamento, começou a discussão há 2 semanas atrás, e uma das grandes lutas, como lembrou aqui a Rosângela, que é uma luta capitaneada pelo Conselho Nacional de Saúde, que hoje é presidido por um gaúcho, Fernando Pigato, companheiro do Movimento Popular de Moradia, está nessa grande campanha do Conselho Nacional de Saúde, junto com a Frente pela Vida, que junta quase mais de 500 entidades, não só da saúde, para além da saúde, essa grande campanha de que a gente não permita que o orçamento da saúde em 2021 seja menor do que foi em 2020. Nós não podemos permitir isso, né? Porque não é só o recurso para vacina, Elvino, né? Porque precisa de dinheiro para comprar vacina, isso até já está... A gente já garantiu esse dinheiro com a medida provisória que nós aprovamos ano passado, então o governo federal não pode dizer que falta dinheiro para ele comprar vacina, mas a gente precisa de manter os recursos do SUS para voltar a ampliar os leitos, né? Só para vocês terem uma ideia, o SUS criou 13 mil novos leitos de UTI para cuidar da Covid-19 no ano 2020. Com esse orçamento do Bolsonaro, eles cortaram em dezembro o recurso que era repassado para estado e para município. Quando chegou janeiro, o que eram 13 mil novos leitos caiu para cerca de 3 mil. Um dos problemas do nosso colapso que nós estamos vivendo é porque vários hospitais de campanha foram fechados. Foram fechados porque o governo federal cortou o recurso, não deixava mais dinheiro, e alguns foram fechados também porque o bolsonarismo, que está nas assembleias legislativas, que está no Ministério Público, que está em Tribunal de Contas, começou a questionar governador, prefeito, secretário estadual, municipal, mandando carta, exigindo que fechasse os hospitais de campanha. A gente não pode esquecer as imagens de invasão em hospitais de campanha que foram feitas por deputados e deputadas bolsonaristas, inclusive, exigindo que se fechasse os hospitais de campanha. Esses leitos que foram fechados, nós estamos sentindo a falta deles hoje no Brasil. Para reabrir esses leitos, a gente precisa aprovar esse orçamento do Ministério da Saúde sem os cortes que o governo Bolsonaro quer fazer. E para os outros cuidados, porque tem muito, como disse a Rosângela aqui, felizmente várias pessoas que tiveram Covid conseguiram sobreviver, mas ficam com sequelas pulmonares, musculares, sequelas cardíacas. O esforço do SUS para reabilitar essa pessoa que é enorme. Os problemas de saúde mental, que cresceram muito. Eu estou deputado federal, mas continuo ali como professor universitário, como médico, atendo junto com os alunos da unidade básica de saúde. É impressionante o quanto que aumentou e mais complexos os problemas de saúde mental, por conta de toda a situação da pandemia, da situação da renda, a perda da renda das pessoas. A gente vai precisar reconstruir serviços para cuidar disso, né? O consórcio, está falando, o consórcio dos governadores do Nordeste estão montando nos seus estados centros especializados de reabilitação, recuperação do pós-Covid, que além dessa coisa de fisioterapia pulmonar, reabilitação pulmonar, muscular, algumas questões cardíacas, tem também um esforço em relação ao cuidado da saúde mental. Então, o SUS vai precisar, no mínimo, que o mesmo recurso que foi utilizado no ano passado volte para o Ministério da Saúde esse ano. No mínimo isso, né? E esse recurso tem que ir direto para os municípios. Você tinha perguntado, Elvino, hoje a gente já tem 1.700 municípios que aderiram à proposta do consórcio para a compra de vacinas. Esse consórcio é chamado pela Frente Nacional de Prefeitos, que está
mobilizando 1.700 municípios já aderiram, né? O nosso consórcio de governadores do Nordeste, que é capitaneado pelo presidente do consórcio, o governador Wellington, nosso companheiro do PT, já, inclusive, como eu falei aqui, já fez um contrato de compra de 55 milhões de doses da Sputnik V, está só aguardando, né, poder incorporar a vacina aqui no Brasil, para poder utilizar essa vacina, só aguardando a autorização do governo federal, né, ou o Bolsonaro não vetar aquilo que a gente aprovou no Congresso, que a gente já aprovou no Congresso, e as vacinas que estão autorizadas, estão em utilização em outros países, tem que ter incorporação o mais rápido possível no nosso país. Então, queria só chamar atenção para isso, eu vi nesse tema do orçamento, que eu acho que é a outra grande batalha imediata. E uma fala com a outra, né? Uma batalha da vacina já, né? Que eu acho que a gente precisa mobilizar, exigindo que o Bolsonaro sancione as leis que nós aprovamos. No Congresso Nacional, a gente derrube qualquer veto que o Bolsonaro tenha feito que atrapalhe a incorporação rápida de vacinas, e a nossa luta para que, no mínimo, os mesmos recursos que o Ministério da Saúde tiver em 2020, ele volte a ter em 2021. Porque a gente precisa desses recursos para reabrir o mais rápido possível os leitos, para chamar os médicos do Mais Médicos, para chamar os médicos brasileiros formados no exterior com o ICEDI, né, para dar força, proteção, equipamento, estrutura para as equipes de saúde da família cuidarem lá nos territórios, como disse a Rosângela. A gente precisa disso, recuperar o mais rápido possível esse recurso. O Brasil, ontem à noite, não sei se você viu, eu vi a companheira Rosa Neide, nossa deputada lá do Mato Grosso, postou no grupo da bancada o colapso do sistema de saúde do Mato Grosso e a situação do caos em relação ao oxigênio. Esse caos é um caos nacional. Eu tenho relatos de várias redes de saúde no país, redes regionais, que estão colapsadas porque não tem oxigênio. Para isso a gente precisa de recursos para enfrentar essa situação. Aí está um tema importante, que é o tema industrial, digamos assim, de insumos no Brasil. Nós estamos fazendo essa denúncia outro dia, eu quero vincular aqui, as pessoas estão parabenizando pelo processo da vacina e educação, tá sendo esclarecedor, uma boa aula, as pessoas muito estão elogiando aqui, e eu só quero lembrar um tema que eu sempre tenho debatido, outro dia eu estava falando com a presidenta Gleisi, também falou sobre isso, quando nós debatemos o tema da privatização da Petrobras, no Paraná foi privatizada a Fafem, que é a indústria de fertilizantes. Então os colonos, os agricultores estão comprando mais caro adubo, ureia, tal. Essa indústria poderia, com uma pequena adaptação tecnológica, industrial, produzir oxigênio. É isso que os técnicos dizem. Então, quando eu falo SUS e quando eu falo da estrutura de insumos, de um plano articulado, é nós, inclusive, estarmos mais longe e poder produzir vacina. Nós temos técnicos, temos ciência para isso. Então, acho que esse é um tema importante, eu queria reforçar junto com isso. Queria saudar aqui a Ivânia, que fala vacina e educação, a Lúcia Calegaro também, de 13 de maio, fala dos bons esclarecimentos. A Fernanda Bocher, ela diz o seguinte, SUS, o grande herói, e ela fala bons tempos em que tinha Padilha ministro, porque esse Pazuello, me perdoe, né? Quando esse Pazuello entrou, o pessoal dizia, mas ele não entende de saúde. Mas aí o pessoal dizia, mas ele entende de logística. Logística é o forte dele. Foi tão forte que outro dia ele teve que mandar remédio lá para o Acre. A logística foi tão boa que ele mandou para Manaus, para Amazonas, acho que era, né? Então, foi do Amapá para o Amazonas. Amapá. Isso. Então, assim, a logística está tão forte que até isso ele troca. Então, é um fracasso, mas lembrem, não é só fracasso, bagunça e não saber articular, incompetência. Tem desejo, né, intencional, né, isso que foi bem lembrado aqui por todos, né. Maria João dos Santos diz, se cuidem, todos os cuidados necessários. O Ederson, parabenizando o povo paraguaio que está se manifestando com força. O Pedrinho Escher, mandando um viva Cuba, né, essa pequena ilha, né, dando generosidade para o mundo, né, na área da medicina. O Brás lembrou de um tema interessante, né, para aprovar veneno, eles têm uma pressa extraordinária. Agora, para dar vacina para o povo, Brás, que bom que você lembrou disso. Veneno e uso de armas também, Bolgas. Armas e veneno, exatamente. É o governo genocida de armas e venenos e que deixa as pessoas, né, morrendo por causa das doenças, né?
a Leonilde lá, nossa amiga enfermeira do Conselho Municipal de Saúde de Passo Fundo também participando, Orlando Desconze, manda um abraço, Padilha. Vocês trabalharam juntos, tá? Orlando Desconze está em Santa Rosa nos acompanhando, né? A Saleta de Santo Ângelo também, Maurício Klein, lá de Dois Irmãos, enfim, tantas pessoas. Desculpa que eu não consigo saudar todos aqui, mas a Ivânia é mais uma vez fora Pazuello também, fora Bolsonaro, né? Isso aí temos que juntar a nossa luta de criar consórcios, né? Os prefeitos, lutar pela vacina, renda emergencial, defesa do mundo do trabalho, também muitos desempregados, o tema da caristia, preços subindo lá nas nuvens, né? Não é só o gás de cozinha, a gasolina, é a comida também, né? No prato na comida do rancho das pessoas. Então, são tantas lutas e essas são as nossas prioridades de mobilização neste momento. Eu queria... Gente, nós estamos já com 1 hora, tá? Esse tempo correu porque foi muito boa a participação de vocês, mas como a regra... Eu só queria falar uma coisa que eu não falei rapidinho. Mas eu vou te passar a palavra agora. Eu vou te passar a palavra agora. Você é a próxima para fazer. Você já... A regra é essa, a gente nunca é para passar de 1 hora numa live. Essa é a regra, tá? Quem faz live. Então, eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais, tá? Nesse momento. E aí você é a primeira a falar, tá, Rosângela? Você é a primeira a falar, você vai falar o que você quiser, tá certo? Nessa mensagem final, tá? E, ao mesmo tempo, junto com todas essas medidas, que é vacina, leitos, tá? O isolamento, máscara, tá? Enfim, todo o processo, né, de saúde, esse tema de atitudes mais trágicas, mais fortes, mais pesadas, que nem os países do mundo fizeram, tipo o lockdown que está sendo debatido aqui. Esse seria o momento de a gente ter uma atitude, inclusive, mais drástica sobre isso, né? Vocês podem, nas considerações finais, também falar sobre isso, tá? Rosângela, está contigo e depois com o Padilha. Rosângela. O que nós temos visto nas fiscalizações que o Conselho Regional de Enfermagem faz nos locais de trabalho é deprimente, assim, são falta de condições, são os trabalhadores dando o seu máximo e conseguindo fazer o mínimo que a população necessita. Então, a enfermagem tem muito compromisso com o atendimento de qualidade ao cidadão. Então, isso eu faço um apelo, assim, que vocês, como deputados federais, né, e nós temos vários projetos da enfermagem, piso, carga horária, jornada, então, assim, de trabalho, local de descanso digno, que adormecem há anos nas gavetas do Congresso Nacional. Então, eu venho aqui pedir vocês dois, que são deputados, a gente tem uma frente parlamentar que já... direcionada para isso, mas mesmo assim, eu estou há 32 anos formada e já ia, na época de estudante, para Brasília exigir as 30 horas, só para ter uma ideia, então, de quanto tempo a gente está esperando. Então, a enfermagem do Rio Grande do Sul clama isso a vocês, né? Que sejam aliados a gente, ajude a desengavetar esses nossos projetos e também a lutar pelo Sistema Único de Saúde, né? Com certeza, o que a gente tem presenciado são profissionais que não estão conseguindo dar conta de falar para a população o que precisa, né? Então, assim, e conta tanta desinformação, porque tu vem com uma informação, mas a mídia está te dando uma contra-informação. Isso a gente está precisando fazer uma campanha educacional a nível nacional, de informação fidedigna e contra as fake news e contra todo o trabalho, né? Teve agora, durante a vacinação, né, o profissional da enfermagem, que o Alexandre Padilha falou muito na contratação de médicos, né? Mas médicos só e equipamentos, insumos não conseguem dar conta de uma assistência, né? A enfermagem são 85% de mulheres, né, que estão na linha de frente, e 65% da força de trabalho do SUS são profissionais da enfermagem. Então, quando tu fala em melhorar a qualidade da assistência à população, isso passa por aumentar a quantidade e a qualidade do trabalho da enfermagem também. Não é à toa que a Organização Mundial de Saúde fez uma campanha mundial do enfermagem agora, a Enfermagem Now, que é colocando a enfermagem como
protagonista do cuidado, mas aí protegendo as condições de trabalho deste profissional, das condições dignas de trabalho, para ter uma qualidade também na assistência, né? Para mim, assim, o que precisa acontecer para a gente conseguir dar conta de diminuir esses casos intensificar a campanha sobre as medidas de controle, né, o uso de máscara, álcool gel, fazer um bloqueio total para as pessoas saírem de casa, quem tiver necessidade, porque a gente tem os lockdowns, assim, que é de uma hora para hora, das 10 da noite às 5 horas da manhã, quando ninguém está na rua mesmo, né? Então, são umas coisas que, ou se não, lockdown só no fim de semana, né? Então, são umas coisas assim, que não cabe, né? Cientificamente não cabe. Então, é isso que eu peço, que a gente tenha uma articulação nacional para conseguir fazer um enfrentamento mais efetivo em relação à pandemia. E aproveitando para desejar um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres e aos homens sensíveis à nossa luta também, que o dia 8 de março não é um dia para se comemorar, é um dia para se lembrar que a gente tem que se manter na luta, tá sempre firmes e fortes, lutando por igualdade entre as mulheres, por jornadas de trabalho adequada, por salários iguais, né, por respeito a toda a mulher brasileira. E nacional, internacional, não é só brasileira, né? Obrigada, gente. Nós que agradecemos. A Nilza falou ali, viva o SUS, que é o nosso bem maior. O Alexandre Padilha falou que já na época do Temer, né? Lembra, se não fosse a pandemia, o nosso SUS até já tinha ido, porque eles estavam já, a privatização estava andando a galope, né? Mas logo, logo, quando começou a pandemia, o próprio Mandetta botou o jalequinho do SUS para defender. Padilha, no início da live, apareceu assim, Rosane Gomes, orgulhosa da minha irmã. A Rosane é a irmã da Rosângela. Então, em nome da Rosane, eu quero também dar os parabéns. E se alguém tinha dúvida da qualidade da Rosângela, tirou essa dúvida agora, né? Além da defesa do SUS, defendendo bem a categoria, né? E eu quero também retribuir nosso compromisso, as pautas da categoria, parabenizar, porque são tantas mulheres também pelo Dia Internacional da Mulher, mas, assim, de forma carinhosa, dizer, não desista. Continuem corajosos, porque o povo brasileiro precisa ver vocês têm talvez aquela esperança maior naquela hora mais difícil da dor, né, que as pessoas têm. Então, vocês estão de parabéns. Fizemos questão de convidar para participar do nosso bate-papo com o nosso ministro, por causa exatamente desse tema. Tá? O trabalho de vocês, não desistam, mesmo com exaustão, continuem firmes, esse é o nosso desejo, e uma gratidão. O Brasil agradece a você. O Brasil agradece a você pelo belo trabalho. Padilha, a turma não para de dizer aqui, ó, vacina já, o Ademir, a Soraya parabenizando, a Rosane e a Nilza também parabenizando pelo compromisso que a Rosângela tem pela categoria, a Ivone dizendo que é triste vermos ainda a gente com a linha do anti-vacina, né? Os bolsominions que estão acreditando que não pode vacinar, fazendo fakes e tal, mentindo, né? A Roberta Bond se comprometeu a compartilhar também essa nossa live, e esse é o pedido que nós estamos fazendo, né? A Patrícia diga aqui, viva SUS. Então, nós vamos encerrar nossa live com a fala do Padilha agora, tá? Exatamente nosso desejo, a centralidade do momento, tá? É vacina. Mas é fundamental ter o dinheiro para os leitos, dos 12, 13 mil leitos que o governo federal sustentava, está sustentando só 3 mil agora, né? Está só 3 mil, tá? É o repasse federal. Olha a ausência, né, da política pública federal, né? Por isso que os governadores estão aqui em pé de guerra, tem que ser isso mesmo, pé de guerra, comitês populares, prefeitos, nessa hora precisamos se manifestar, é a morte que está acontecendo. E aqui, Rosângela e Padilha, diferente do prefeito de Porto Alegre, que disse que precisam voltar às atividades, que a gente tem que dedicar
a vida para a economia voltar, nós estamos dizendo que tem que ter uma economia e as nossas vidas, nossas lutas, à disposição da vida das pessoas, e não a vida para a economia. E o Bolsonaro, ele erra duas vezes. E aqui tem também uma intencionalidade. Já que ele é um incompetente, e não só incompetente, mas também incompetente, e o Paulo Guedes, e ele tem um outro espírito liberal de ajudar banqueiro e os grandes, e esse plano econômico fiscalista está derrotado, eles têm que achar uma desculpa também para o seu fracasso econômico, da sua linha econômica fiscalista. Então, isso também está junto. Por causa da pandemia. Eu disse essa semana, o PIB no mundo inteiro é igual em todos os lugares. Entendeu? É PIB, é riqueza. Nós já estamos em 12º, agora queremos para a 12ª vaga. Agora, a diferença é o tratamento da pandemia. E aí nós estamos, acho que com 2,7% de habitantes no mundo, nós estamos com mais de 10% de mortes no mundo. Essa é a diferença de uma política pública, de um tratamento. Então, acho que esse tema realmente é forte, e por isso que nós fizemos essa live hoje à noite. Eu quero que tu concluas, então, a nossa live exatamente nessas prioridades que estão postas nesse momento e a defesa estrutural que nós precisamos fazer do nosso SUS. Um grande abraço, muito obrigado. Padilha, está contigo. Eu quero agradecer, viu, Elvino, Rosângela, a oportunidade de a gente estar aqui junto com vocês, conversando. Quero reforçar aqui para a Rosângela o nosso compromisso, não só meu, do Elvino, mas de toda a bancada do PT. Nós temos defendido desde 2019 já, né, a aprovação do piso nacional para a enfermagem, da jornada de 30 horas. Ano passado, quando começou a pandemia, toda aquela situação, né, somos coautores, eu tenho um projeto de lei, o deputado Sola, Reginaldo, vários, Elvino apoiou, de projetos que pudessem, né, naquele momento da pandemia, garantir, inclusive, não só proteção com máscara, isso ser obrigatório, repensar a carga horária, que a gente sabe que às vezes a pessoa está até com equipamento, mas a carga horária é tão exaustiva que faz com que ela fique mais vulnerável a se infectar, mas inclusive, né, uma espécie de um auxílio, um benefício previdenciário para as famílias, né? E o Bolsonaro vetou, nós chegamos a aprovar, o Bolsonaro foi uma grande mobilização da categoria, né, em cima, acho que foi a Rosane que escreveu aqui, né, não queremos só palmas, queremos valorização dos profissionais, sobretudo os profissionais de enfermagem, como disse aqui a Rosângela, é quem segura, né, o cuidado, quem está do lado do paciente, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento que é um momento decisivo para que a gente possa avançar na valorização da profissão da enfermagem e avançar no fortalecimento do SUS. Aliás, como foi dito aqui, é a primeira vez que o SUS aparece para a população como algo que precisa ser fortalecido para que a gente possa vencer a pandemia. Impressionante como várias pesquisas de opinião mostram isso. As pessoas associarem a necessidade do SUS estar mais forte e com mais qualidade para que a gente possa superar a pandemia. Eu queria dar uma mensagem final, assim, para todo mundo de fato se cuidar. Nós estamos num momento muito crítico, Elvino. As pessoas têm que ter consciência, se alguém se infectar hoje, provavelmente não terá um leito de UTI. Se precisar, não vai ter um leito de UTI na região metropolitana de Porto Alegre, aqui na região metropolitana de São Paulo. Estamos com todos os estados brasileiros, é a primeira vez onde todos os estados brasileiros têm mais de 70% da taxa de ocupação da UTI. Algo impensável, né? Que nunca tinha acontecido na história. Os hospitais da elite brasileira, aí o Moinho de Ventos, o Sírio-Libanês, o Einstein, com filas na UTI, mesmo se a pessoa tiver muito dinheiro, ela não consegue ter um leito de UTI, né? Então eu sou defensor, viu, Elvino, que toda a região de saúde que esteja hoje com pelo menos 75% da taxa de ocupação dos leitos de UTI para o Covid-19 tem que entrar em fechamento total da circulação nas cidades, né? Tem que evitar aglomeração, fechar bar, fechar restaurante, e os governos têm que garantir a vida do pequeno e do médio empresário também, porque virou, né? É impressionante, né, Elvino? A gente tem projeto, nossa bancada, para dar crédito para o pequeno e médio empresário, para o pequeno e médio comerciante,
né, para quem toca um restaurante, para quem toca um bar, para o pequeno comércio, né, médio comércio. A gente tem proposta de crédito, de manutenção disso, o auxílio emergencial. Você precisa garantir condições também para que eles fechem, mas a gente precisa interromper as aglomerações. Nós estamos numa situação muito crítica, infelizmente, pelo próprio histórico, né, a história natural da doença. As próximas 2, 3 semanas, na minha opinião, serão ainda mais críticas, porque nós estamos numa escala crescente de casos e de mortes e de colapso dos serviços de saúde. Se a gente não tomar uma atitude enérgica, né, forte, toda a região de saúde, que você tenha, né, 75% ou mais de ocupação, tem que fechar totalmente nesse momento, né? Aqui, ó, o pessoal botando um dado, né, 103% da ocupação dos leitos de UTI no Rio Grande do Sul, é isso. Se você precisar de UTI, você não tem, você vai ficar na fila, e isso tem um impacto decisivo na evolução da doença, no risco de mortalidade. Por isso é tão importante a vacina já, porque só a ampliação da cobertura vacinal, só vacina já, rápido, em tempo adequado, pode salvar vidas e economia ao mesmo tempo, né? Se a gente não fizer isso, o Brasil vai ser esse verdadeiro, o Evino sabe, eu tenho chamado, né, o covidário, um terreno fértil para o surgimento de variantes do vírus, e daqui a pouco surgirão variantes que a vacina tenha menos eficácia, então vai ajudando a transmitir ainda mais, se tornando uma grande ameaça não só para o povo brasileiro, mas para o mundo como um todo. Então, quero reforçar os agradecimentos de Elvino, Rosângela, foi bom demais estar com vocês. Sigo as ordens aqui, viu, meu líder? O Elvino é nosso líder da bancada do PT, muita alegria, já desenvolvendo um grande trabalho aí, e muito bom ter o Elvino Bongás como líder da bancada do PT nesse momento, para a gente enfrentar esse momento difícil que nós estamos tendo. Um grande abraço, viu, Elvino? Obrigadão. Padilha, muito obrigado mais uma vez, tá? Rosângela, aqui, ó, a Mara de Santa Rosa, nossa presidente do PT, diz que nós estamos realmente à deriva. A Romilce Engel diz, um governo genocida, não está nem aí com a saúde pública, e nós vamos concluir, então, com a Ivânia, lá de Lagoa dos Três Cantos, né, nossa querida professora, que diz, viva o SUS, vacina para todos e fora Bolsonaro. Grande abraço, boa noite, curtam, compartilhem. Abraço mais uma vez, muito obrigado. Rosângela e Padilha, abraço, brigadão, e a todos que nos acompanharam. Boa noite. Boa noite, um abração para todos.